Fala investidor, aqui é o Victor Mota do Investividade para o vídeo de número 28 da série de 30 vídeos para lhe ajudar a investir com tranquilidade. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a lei fundamental do investimento, que é a relação entre o risco e o retorno. Muitas pessoas, quando começam a investir, eles acabam dando pouca importância ou pouca atenção para essa relação que é extremamente importante e que guia muito do retorno dos investimentos. E aí a pessoa acaba dando menos peso para o risco que está agregado àquele investimento, ao risco que traz aquele investimento, olhando apenas o lado do retorno. É extremamente importante você saber que o retorno dos seus investimentos ele é proporcional ao risco que vem agregado. Se você está disposto a você quer mais retorno do seu investimento, você tem que estar disposto a perder dinheiro. E isso é um fato nos investimentos. Então, se você tende a buscar um investimento com maior rentabilidade, o risco de você perder o seu dinheiro é maior. Vou lhe dar um exemplo. No início da nossa civilização, tínhamos a questão dos fazendeiros que faziam plantação para poder vender aqueles produtos e alimentos para as pessoas. E para isso ele pegava emprestado, por exemplo, um saco de semente. E aí ele usava aquele saco de semente para plantar aquele fruto, alguma coisa que ele iria vender. E aí na próxima estação, quando ele fizesse a colheita e vendesse, ou pegasse parte daquela semente, ele devolvia para quem emprestou, por exemplo, 2 sacos de semente. Ele pegou um e devolvia 2, então seria 100% de juros aí, né, no caso. Agora imagine o seguinte, imagine que você agora é quem empresta a semente. E aí chegaram 2 pessoas ou 2 fazendeiros lá para pegar a semente emprestada na sua mão. E um desses fazendeiros ele possui um terreno que tem a terra é extremamente fértil, perto de um rio, a irrigação é abundante, tem um histórico de produzir bons frutos e nunca teve problemas lá de praga ou algo do tipo. Só que o fazendeiro 2, ele não tem um terreno tão bom quanto o primeiro fazendeiro. O terreno dele é um terreno acidentado, em uma encosta, em que a terra é bastante árida e pouco fértil. A água é muito longe para ele trazer e recentemente teve problemas aí com algum tipo de praga ou fungo nos investimentos, na plantação. E aí agora imagine que você está emprestando essa semente para esses 2 fazendeiros. Você iria cobrar o mesmo retorno dos dois para os dois fazendeiros? Qual é a probabilidade do primeiro fazendeiro plantar e na próxima estação ele conseguir devolver as sementes? E qual a probabilidade do segundo fazendeiro, que tem um terreno péssimo, plantar e lhe devolver a semente na próxima estação? Então, o primeiro fazendeiro tem muito mais condições de lhe devolver aqueles 2 sacos de semente do que o primeiro. O que provavelmente vai acontecer, do que o segundo no caso, o que provavelmente vai acontecer é que o segundo fazendeiro vai ter algum tipo de problema, vai render menos e inclusive ele pode vir e pedir emprestado um segundo saco de sementes. Então, se o risco de você receber o seu saco de semente de volta do segundo fazendeiro é muito maior do que do primeiro fazendeiro, então o que é que você faz? Você cobra um juro muito maior do segundo, porque depois de várias interações de empréstimo que você fizer, o segundo fazendeiro com a taxa maior, vamos dizer que no segundo fazendeiro você cobraria 2 sacos, né? Você empresta um e receberia 3. E do primeiro fazendeiro você empresta um e recebe 2, recebe 1 saco. Então do fazendeiro você vai receber 1 saco de retorno, de semente de retorno, e no segundo fazendeiro 2 sacos de semente de retorno. Então na primeira interação que você fizer de empréstimo, o primeiro vai lhe devolver 2. Então você já pode emprestar, por exemplo, um segundo saco de semente e continuar com aquele primeiro que você tinha. Porque você recebeu 2 dele de volta, você pode emprestar um de volta. Já do segundo fazendeiro, vamos dizer que ele conseguiu plantar e ele pagou com 3 sacos de semente. Então você já vai conseguir emprestar ele um segundo saco, mais 1 saco de semente emprestado e ficar com 2.
Porque se nesse segundo ele não lhe pagar, você ainda consegue emprestar a ele mais um, para que ele possa lhe pagar 3 depois, e você assim vai crescendo a sua quantidade de sementes. Mas veja que você já está se resguardando do risco de você em algum momento ele não vai lhe pagar. E esse daqui, o risco é menor, você vai trabalhando com um negócio mais próximo. Então você vê que o risco tá ali levantando, aumentando, diminuindo o juro que você cobra para lhe proteger daquela perda do seu capital, porque você não vai emprestar o dinheiro, você quer receber de volta. Então isso é basicamente o que a gente trabalha hoje em renda fixa. Então, se você tem uma probabilidade maior de não receber aquele dinheiro, o investimento vai lhe pagar mais. Se você tem um banco que está em problema financeiro, ele está em dificuldade de... pode a qualquer momento ter problema, ele vai tender a lhe pagar mais porque tem menos pessoas querendo investir para ele, querendo emprestar o dinheiro para ele, porque ele tem um risco maior, né? Pode ser que o banco quebre e aquela pessoa não recebeu dinheiro, então nem todo mundo quer, tem poucas pessoas que assumem aquele risco. Então, se ela assume o risco, ela exige que lhe pague mais. Por quê? Porque se existe algum outro investimento que está pagando igual àquele investimento arriscado e que o risco de você perder o dinheiro é muito baixo, porque em sã consciência a pessoa iria pegar o seu dinheiro e colocar no investimento mais arriscado, se ele pode receber o mesmo no investimento que ele tem a garantia ou uma garantia maior de receber o seu dinheiro. Então existe, isso é chamado de prêmio de risco. Então você recebe um prêmio de rentabilidade porque você está assumindo mais risco. E aí você vê que o mercado ele vai acompanhando, funcionando dessa maneira. Existe também a questão da oferta e demanda, né? E existe o risco que os dois acabam trabalhando um pouco junto e influenciando na questão da rentabilidade. Mas veja que o risco ele vai, se você sempre tem que exigir uma rentabilidade maior porque você está se colocando em maior risco. E aí quando você vai para o mercado de capitais, por exemplo, mercado de ações, não é diferente. Você agora é sócio da empresa, você agora participa da empresa. Então é o seguinte, se a empresa der problema, você vai junto. Você não tem a garantia do recebimento. Somado a isso, existe também a incerteza. Quando você faz um empréstimo, você sabe quanto vai receber, ou pelo menos qual é a perspectiva de quanto você vai receber. Já no mercado de capital, assim, quanto o que o negócio irá crescer é incerto. Você não sabe se ele vai crescer muito, crescer pouco ou não vai crescer nada. E aí você está assumindo também essa incerteza. Então tudo isso aumenta o risco do seu investimento e aí você exige, né? O investidor ele precisa de uma rentabilidade maior para compensar esse risco, porque senão ele tira o dinheiro de lá e empresta, porque é muito mais seguro. E aí você vê que o risco proporcional ao retorno aí, dos investimentos, e aí vai influenciando aí cada vez mais no retorno. Mas onde que tudo isso vai levar e aonde é que você, investidor, entra nesse caso? Entra que você tem sempre que desconfiar de um risco muito alto, porque ninguém no mercado financeiro vai te dar uma rentabilidade alta por um investimento que é seguro. Por exemplo, o Tesouro Selic, que é o título do Tesouro, em que você tem uma variação constante, né? Você tem ele é rentabilizado diariamente baseado na Selic, e ele ser garantido também pelo Tesouro Nacional, ele é considerado um investimento livre de risco, por exemplo, no mercado. Então, se você tem um CDB de um banco pequeno, que ele tem a probabilidade muito maior de quebrar do que o governo, né, do caso do país, ele tem que pagar mais de rentabilidade do que o Tesouro Selic. Por quê? Porque senão, por que é que eu iria investir nesse pequeno banco que está com dificuldade financeira para receber o mesmo do que se eu colocasse o dinheiro no Tesouro Nacional, que ele poderia, inclusive, em último caso, imprimir dinheiro e me pagar? Ninguém sem consciência iria fazer isso, a não ser pessoas que não têm conhecimento ou falta de informação. E aí você vê que ele acaba tendo que pagar mais, você vê que a rentabilidade de CDBs ou outros investimentos de pequenos bancos acabam pagando mais do que o Tesouro, porque existe esse risco associado. E em ações existe o risco de você ser dono, então você tem que ter mais rentabilidade, você tem que ganhar mais dinheiro investindo em produção do que você se estivesse emprestando esse dinheiro por ser menos arriscado, porque senão ninguém iria investir mais em negócio, ninguém iria investir mais em produção e iria colocar todo o seu dinheiro em empréstimo. Só que você precisa emprestar para alguém. E se você não tiver
nem ninguém produzindo, ninguém vai pegar aquele dinheiro emprestado, e aí esse ciclo acaba se quebrando, e aí você não tem nem para quem emprestar esse dinheiro. Então você vê que a produção, ele sempre tem o mercado de renda variável, que ele sempre traz mais risco associado, ele também traz mais rentabilidade associada. Então se você vê um investimento por aí dizendo que vai lhe trazer retornos extraordinários sem risco, esse é um excelente indicador de fraude, porque ninguém, nem nenhum tipo de investimento vai te oferecer uma rentabilidade muito maior do que se oferece no mercado se não tem nenhum tipo de risco associado. Lembre-se sempre que junto com essa rentabilidade vai vir um risco de você perder o seu dinheiro. O que essa relação de retorno com risco quer dizer para você, investidor, no final das contas? Quer dizer que quanto mais dinheiro você estiver preparado para perder, mais você poderá ganhar dinheiro. Então essa é a dica de hoje. Fique atento ao risco dos altos retornos dos investimentos e invista com tranquilidade e comece a crescer o seu patrimônio para lhe dar uma vida de mais liberdade. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.